Olá, estamos aqui para mais um vídeo, né? E vamos dar continuidade ao nosso projeto e vamos fazer aqui a parte 3 da instalação de pacotes, instalação de programas. No vídeo anterior, a gente adicionou uns repositórios, né, manualmente, e a gente falou também sobre o GDEB e o DIP DebInstall, né, uma alternativa ao GDEB. E também a gente fez a instalação do navegador Chrome utilizando o pacote .deb baixado diretamente do site do Chrome, né? do Google. Nesse vídeo, vou explicar também uma coisa que ficou faltando explicar no vídeo anterior. Né? A gente vai abrir aqui o Synapse, e no Synapse a gente vai na configurações, repositórios, e a gente pode abrir aqui na aba Outro Software, onde a gente adicionou manualmente o OLD Stable, né? E o Deb Multimídia. E a gente pode ver também que foi adicionado aqui, na hora da instalação do Chrome, um repositório, que é o site do Google, vou vir aqui digitar, né? Um repositório do site do Google, especificamente do software Chrome, né? O repositório estável, no que é o Chrome estável, e mais o componente main, né? Então, esse repositório ele foi adicionado automaticamente quando instalou o pacote .deb. Então, o pacote .deb vai depender do fornecedor, né? No caso, o Chrome aqui do Google, ele já fez isso, já adicionou o repositório. E se a gente for em autenticação, a gente pode ver também que ele adicionou já a chave também. Então, a gente tem a chave de acesso a esse repositório e tem o repositório configurado. Então, quando a gente for atualizar o sistema, o Chrome também vai ser atualizado junto, justamente porque tem essa configuração. Uma hora a gente pode pegar algum pacote de algum fornecedor que não faça essa configuração, então o mais provável é que a gente não vai receber atualização. Quando ele já configura, a gente pode atualizar ele junto com o sistema, né? E também, se por acaso, algum motivo, a gente não queira atualizar o Chrome, a gente pode simplesmente desmarcar aqui e ele não vai ser atualizado. Então, a gente tem controle disso através desse soft update, né, de configuração. Então, para complementar a instalação do Chrome, né, tinha faltado explicar isso. E também essa lista, de acordo com que a gente for instalar pacotes, ela pode aumentar, né? A gente pode adicionar manualmente, como a gente fez, ou simplesmente quando a gente for instalando alguns pacotes, ela vai estar aumentando de acordo com o fornecedor, né? Fornecer o pacote .deb. Então, seria isso. E aproveitando aqui, que eu vou fechar, né? Vai pedir para recarregar. Não pediu para recarregar, porque não fiz a alteração. Mas a gente vai clicar aqui em recarregar para ver se tem alguma atualização. E aqui, deixa eu ver se ainda vai estar o erro. Aqui vai dar um errinho para a gente. Ó, tem um erro. Esse erro a gente não viu anteriormente, né? Estava recarregando, atualizando normal. E esse erro está fazendo referência ao Dev Multimídia. Você fala, o que aconteceu, né? Desconfigurou alguma coisa, mudou alguma coisa? Não. Não desconfigurou nada, não mudou nada e nossas configurações estão corretas. Só que hoje, na hora que eu fui fazer a gravação do vídeo, eu vi esse erro, né? E ele faz referência ao repositório Dev Multimídia. E aqui mais abaixo, na própria informação de erro, a gente já tem aqui, ó. Não foi possível inicializar a conexão para o Dev Multimídia. O que essa mensagem está dizendo? Ele simplesmente não conseguiu conectar nesse site. Não conseguiu conectar e não está disponível essa conexão. Aí eu fui verificar o site para ver o que aconteceu, né? Porque quando a gente tem essa mensagem de erro, a gente vai verificar o site, ver se teve mudança de alguma coisa, mudança de alguma configuração, atualização de um repositório, né? Que às vezes ele pode estar mudando o repositório. Então a gente tem que estar conferindo o projeto para ver se está tudo ok. Só que na hora que eu fui entrar no site, eu vi que o site está fora do ar. E eu já até fiz um teste aqui com uma outra internet, só para ter certeza,
e realmente esse site está fora do ar. Então, nesse momento a gente não consegue utilizar esses repositórios justamente porque está offline no site, né? E foi interessante acontecer esse erro, porque aqui a gente mostra que não pode usar esse repositório, ele vai ficar dando essa mensagem de erro. Tem como contornar isso? Tem. Como seria? Eu vim aqui em repositório, eu vim aqui em outro software, e simplesmente eu vou desabilitar ele aqui. Vou aqui em fechar, recarregar, e a mensagem de erro não vai aparecer, porque a gente desmarcando, a gente está dizendo que não quer usar aquele repositório no momento. Então, tudo normal, né? E assim que voltar o site normal, o repositório normal, a gente pode estar habilitando e utilizando normalmente, né? Vai influenciar para esse vídeo agora? Não, não vai influenciar. Então, que a gente não vai instalar programa de multimídia por enquanto. Então, a gente não iria estar usando diretamente esse repositório. E assim que voltar ao normal, né? A gente, nas próximas gravações, a gente já verifica se está tudo normal, o repositório, e sim a gente utiliza ele. Então, esse seria o extra, né, do vídeo de hoje. E ainda sobre o instalação de programas, hoje a gente vai trabalhar com a loja de software, especificamente a Gnome Soft. Então, eu já vou fazer a instalação dela por aqui. Gnome Soft, né? Então, já pode ver, tem aqui a Gnome Soft. Vou clicar duas vezes. Ele vai pedir para instalar essas dependências, ele vai marcar e aplicar, né? Então, eu só vou mostrar aqui que a gente não tem ela. Sistema, vai ficaria aqui, software, né? E no caso a gente não tem ela. Então, vou aplicar, clicar, e aqui ele já vai fazer a instalação. E o que é essa Gnome Soft? A Gnome Soft, ela é mais, ela tem um visual mais bonito, né? E esse visual também mais organizado, mais bonito, ele acaba sendo mais fácil para instalação de programas. Aqui o Synapse, a gente tem tudo em lista, né? A gente pode pesquisar os pacotes, fazer instalação, tem a facilidade também, tem um tipo de organização dele, né? Só que não é bem intuitiva, né? E tem até algo a mais na Gnome Soft que já vem com mais facilidade. Por exemplo, essa Gnome Soft aqui, esse programa, né, que a gente pesquisou no Synapse, a gente não sabe, a gente nunca instalou e quer ver. Então a gente quer ver assim uma imagem do programa, ter mais informação. Dá para ver pelo Synapse? Dá. A gente pode ir para o site do projeto, né? Que já abre o navegador. Aqui ele deu um erro, mas dizer que essa página não existe. Mas a gente pode estar indo para o site, lendo mais sobre esse programa. A gente pode também obter uma captura de tela. E aí sim a gente vê uma imagem, né? Do que se trata esse programa. Então tem essas vantagens do Synapse, facilidade. Eu acho ele mais rápido também. Mais rápido para pesquisar, né? Trazer o que a gente precisa. No Firefox, obter captura de tela. Ele já traz, né? Software. E a gente pode ir para o site do projeto. Aqui as informações, né? A gente pode pegar mais informação. Então, assim, eu acho ela bem rápida. Mas tem a opção mais intuitiva, que seria a loja de software, né? A gente até instalou ela aqui, tá aqui, ó, programas. Se a gente clicar nela, fechar o cenário para não dar nenhum erro, né? Aí ela já vai trazer mais intuitivo. Só que uma desvantagem que eu acho nela é justamente essa lentidão. Às vezes ela é mais lenta, às vezes demora mais para trazer. Nem sempre traz todas as imagens, todas as informações, né? Demora mais para carregar. Então, vamos pesquisar aqui o GIMP, o GIMP, né? E a gente pode ver, pode instalar e já tem essas informações aqui com uma facilidade maior. Então, realmente, eu acho que só precisaria melhorar mais essa Gnome Software, né? Mas eu prefiro mais o Synapse.
mas também utiliza a Gnomesoft principalmente para trabalhar com outros programas que a Synapse não gerencia, né? Que a gente vai ver mais na frente. Aí, eu não vou instalar esse GIMP, vou dar um exemplo aqui instalando um outro programa, que é o Chromius, que é um navegador de internet, né? E o Chromes é baseado nele, né? Então, já trouxe aqui informação para gente, já tem aqui mais informações, né? E aqui tem dizendo que ele é do repositório do Debian e ele é um pacote Debian. Então, vamos fazer a instalação dele. E a Gnomsoft, igual a gente pesquisou aqui, né, o Chromes, ele simplesmente trouxe uma alternativa do Chromes. Então, já está até instalado, né? A gente pode vir aqui em abrir. E o Chromes está instalado para a gente. Se a gente vir aqui no menu iniciar, internet, está aqui, o outro navegador. Mas o que, que eu acho desvantagem e por que, que eu utilizo os dois? Igual que a gente fez a instalação, a gente digitou o Chromes, apareceu aqui uma opção, né? A gente fez a instalação, funcionou, beleza. Só que tem alguns complementos, ele só vai instalar só os complementos padrão. Então, o que o desenvolvedor decidiu que é complemento padrão, ele vai ser adicionado. Só que alguns complementos extra, que não é do padrão, ele não vai ser adicionado. Por exemplo, a gente instalou o Chrome, veio no complemento padrão. Só que ele veio aqui, ó, sem a tradução, português Brasil, né? Então ele veio em inglês. Por quê? O pacote de linguagem não é do padrão de instalação do desenvolvedor. Então a gente tem que fazer essa instalação à parte. Tá, e como é que a gente faz a instalação à parte? Porque aqui no que a gente digitou prontos, ele não apareceu mais nada. Só apareceu isso. Então é por isso que ainda o Synapse ele supera isso, né? Então, aqui no Synapse, pode ser que é a mesma pesquisa. E a gente pode ver que apareceu muito mais coisa, né? Que a gente pode estar instalando. Uma delas é o pacote de idioma, que seria esse. Chromius-L10N, que lá na Gnomesoft não mostrou. Então, eu vou fazer a instalação dele aqui. Vou aqui em aplicar. Em aplicar. Pronto, instalação concluída. Agora eu vou abrir o Chromius novamente. Chromius. Estou aqui. E a gente pode ver que ele já está na linguagem português Brasil, porque a gente instalou o pacote de idioma. Então, tem coisa que a gente consegue fazer pela loja de software, mas não consegue fazer pelo Synapse. E tem coisa que a gente faz pelo Synapse que não consegue fazer na loja de software. E é por isso que é interessante saber utilizar os dois, né? Vou fechar aqui o Synapse por enquanto, né? Que a gente vai falar um pouco mais sobre a loja de software. Outra vantagem também da loja de software é a instalação de pacote.dev. Eu já fiz o download desse pacote aqui chamado Balena Edge, né, que é um software para criação de pendrive. Inclusive a gente utilizou ele lá no vídeo de criação do pendrive botável. E a gente pode vir aqui em acessórios que a gente não tem ele instalado. Ele fica em acessórios. E como é um pacote .dev, a gente pode fazer a instalação utilizando o GDev. Pode fazer a instalação utilizando o Deep DevStyle, uma outra alternativa, né? E agora apareceu uma outra opção para nós, instalação de programas. O que seria ela? Se eu clicar aqui, é a própria loja, a Gnome Soft. Então, é outra alternativa que a gente pode estar utilizando. Se a gente for trabalhar exclusivamente com a Gnome Soft, talvez a gente não precisa instalar o GDev, né? Ou outra alternativa, tipo GDev. Então, aqui a gente já tem o Balena Ash, né? A gente pode ver aqui que ele é um pacote Deb. E aqui, ó, tá aqui, não é do repositório do Deb, é um arquivo local. E aqui está o nome do arquivo local e dizendo que é um Deb.
Então, vou fazer aqui a instalação. Demorou um pouco, né? Parece que é um pouquinho grande. Prontinho, instalado. Se a gente for aqui, acessórios, tá aqui o Balena Apps. A gente pode abrir tanto clicando ali, ou já abrir direto pela loja. Então, é isso, né? Essa outra vantagem que tem. Se eu voltar aqui na Gnomsoft, tem a parte de busca que a gente viu, né? Que a gente pode pesquisar um programa. E lembrando que a Gnomsoft ele vai buscar exclusivamente nos repositórios que a gente configurou, né? Tem aqui na página inicial, tem os banners aqui, né? Que ele informa sobre alguns app para a gente estar conhecendo. Tem a parte que ele divide por categoria, né? A gente pode estar clicando nela e olhando por categoria de software. Aqui ele não carregou as imagens ainda de cada software, né? E a outra vantagem é essa, né? A gente pode estar vendo o pequeno ícone de cada software e estar pesquisando, olhando e conhecendo até novos programas, né? Está dando aí, deixa eu só fechar e abrir. Aqui para mim também pode ser que não carregou os ícones, porque minha internet hoje aqui tá muito lenta. Então é por isso que não está carregando. Não carregou ainda as imagens, né? E aqui tem mais para baixo, mais categorias, né? Que a gente pode estar dando uma olhada. Codecs, ferramentas, fontes. Então, até aqui tem uma maneira mais fácil da gente estar descobrindo novo software. Eu acho que a parte mais interessante seria essa. A gente consegue estar descobrindo novo software através daqui, né? Então, realmente essa parte é interessante. Aqui na aba instalados, ele vai mostrar todos os programas instalados no nosso sistema. Ou, no caso aqui, a gente percebe que não está todos os programas, mas na verdade todos os programas que a Gnome Software consegue gerenciar. Então tem coisas aqui que a gente não vai conseguir remover por aqui. Inclusive foi aquele pacote lá do Chromium que a gente instalou, né? A gente não consegue remover por aqui. A gente remove o Chromium, mas aquele pacote específico a gente também não consegue remover. Então aqui vai mostrar os programas instalados, mas não é todos. E simplesmente todos que a Gnome Software consegue gerenciar. Tem a parte de atualizações, que ele vai fazer atualizações de alguns programas, alguns pacotes do sistema, né? E também, principalmente, os repositórios que a gente configurou. E também, no caso, nem tudo ele vai conseguir atualizar por aqui. A parte de atualizações eu vou fazer um vídeo mais na frente, assim que terminar essa série de instalação de programas, eu vou fazer um vídeo a respeito de atualização do sistema, para a gente atualizar completo e de maneira mais fácil. E tem outra coisa também que a gente pode estar adicionando à nossa Gnome Software, que o Synapse não aceita assim, não tem essa função, né? Para isso, eu vou abrir aqui um site que é o ó, esse site aqui. O FlatHub, ele é uma loja de software. E é uma loja de software meio que assim, universal, né? A gente pode usar em várias distribuições Linux. Inclusive no Debian, que é o que a gente está, né, utilizando. Então aqui também eu acho uma loja interessante, rápida de pesquisar, né? Tem muito software que a gente pode estar conhecendo. E eu acho uma alternativa boa ao Gnome Software. Só que também tem uma vantagem. A gente pode integrar essa loja na própria Gnome Software. Então a gente não precisa necessariamente toda vez vir aqui e abrir ela no site. Então a gente pode utilizar também ela incluída na Gnome Software. E é isso que a gente vai fazer agora, a gente vai incluir. Se eu vir aqui no flathub.org, então barra C, tá? Aqui ele vai mostrar as distribuições que aceita essa loja.
Então, o nosso Debian está aqui, né? E aqui tem a maneira que a gente pode estar integrando ela via terminal, né? Então, a gente pode estar fazendo essa integração. Primeiro, a gente precisa instalar via apt, né? Um programinha chamado Flatpak. Depois, a gente precisaria instalar a Gnome Soft, né? No caso nosso, a gente já tem a Gnome Soft. Só que também precisa instalar um plugin da Gnome Soft para utilizar Flatpak. Aqui, isso aqui, ao invés da Gnome Soft, a gente pode também utilizar a loja de software do KDE, que é o Discovery, né? Nesse caso aqui, no momento, a gente não vai usar ela. A gente vai usar a loja de software da Gnome, que é a Gnome Soft. E a gente precisaria atualizar a Gnome Soft para poder funcionar tudo corretamente. Fazendo isso tudo no terminal, a gente consegue ter a loja Flatpak, do Flatpak, né? FlatHub, direto na Gnome Soft. Então vamos fazer aqui. Aqui a gente pode usar o terminal para usar esse comando, né? Ou a gente pode baixar esse pacote. Mas vamos no passo a passo aqui, né? Primeiro, instalação do Flatpak. Nós não vamos usar o terminal, vamos usar o Synapse. Vou fechar aqui a Gnome Soft por enquanto, né? Vou abrir aqui o Synapse. E a gente precisa do Flatpak. Vamos digitar Flatpak. Clicar duas vezes, marcar para instalação. Tá? Pronto. Flatpak instalado. Segunda opção. Segunda opção, a gente vai precisar do Gnome Soft Plugin Flatpak. Vou copiar aqui para andar mais rápido. Temos aqui Gnome Soft Plugin Flatpak. Vou confirmar aqui. Esse mesmo. Flatpak. Clicar duas vezes. Marcar. Clicar. A gente viu lá no GIMP, né? Clicar aqui depois. Close. Pronto. E agora, o Discovery a gente não vai mexer, né? Porque é a loja do KDE. E nesse momento a gente está utilizando a loja do Gnome. E a outra opção seria executar esse comando para atualizar para habilitar e reconfigurar, né, o Flatpak. Ou então a gente pode baixar esse arquivo aqui, que é a mesma coisa daquele comando, né? Então, eu estou explicando mais para interface gráfica, né? Mas terminal dá para fazer quase tudo, né? Ou se não tudo. Mas a gente, para facilitar, a gente está usando mais gráfico. Cliquei aqui, olha só, ele já deu o comando, abriu a loja e o programa precisa ser iniciado para usar os novos plugins. Então, está habilitado, a gente só precisa clicar aqui, iniciar agora. E agora já vai recarregar com os novos plugins do Flatpak. E a nossa loja já vai estar inclusa programas Flatpak. Bora ver. Se eu digitar o limp, olha só, está demorando mais, né? Porque provavelmente está lendo esse novo repositório. Se eu vim aqui, tem um arquivo deb, né? E ainda não apareceu. Isso aqui, às vezes, realmente acontece. Eu acho interessante, primeiro, instalar um programa pela própria loja ou reiniciar o computador para poder ele reconhecer. No caso nosso aqui, ele já está vinculado, mas ainda não está reconhecendo 100%. Vamos fechar aqui. Vamos voltar no site aqui, né? Vamos aqui na loja principal. Aqui tem todos os programas, né, que a gente possa estar utilizando. Tem até o próprio GIMP, né, que a gente estava pesquisando lá. E já vamos ver como fazer a instalação de um programa
por aqui mesmo, né? Vamos instalar aqui o navegador Brave. Aqui a gente pode clicar com o botão instalar e se a gente for nessa seta aqui, aqui mostra o comando que a gente pode executar isso no terminal para fazer a instalação. E se a gente não quiser instalar no terminal, se a gente já tiver a loja vinculada, deixa eu até fechar aqui também, né, para evitar ele, o Synapse, né? Então a gente vai clicar aqui em instalar, ele baixa um pacote, a gente clica nele aqui, ele já abre com a Gnomsoft, né? E já vai fazer essa coleta de dados, recarregar os dados para poder fazer essa instalação. Então, a primeira instalação, sempre eu prefiro pelo site, porque nem sempre ele habilita tudo, tá tudo funcional, mas ele não mostra pra gente. No meu caso, às vezes que eu fiz a instalação, ele só começou a mostrar quando eu fiz uma instalação de algum programa direto do site do FlatHub dessa forma. Aí depois disso, ele conseguiu mostrar tudo. Então eu creio que nesse momento aqui, porque cada vez que ele instala um programa, você vê que ele está recarregando, ele sempre recarrega a lista. Então naquela primeira instalação eu creio que não recarregou tudo. Aqui ele vai mostrar que é um arquivo, no caso arquivo local, porque a gente baixou, né? Só que ele é no formato Flatpak. Então essa seria a maneira manual, né? Baixar o arquivo para a máquina, clicar para instalar, e ele vai dizer que é um arquivo local, só que não é um DEB, é um Flatpak. Então a gente vai clicar aqui em instalar. E é assim que fizer a instalação, a gente vai ver se funcionou corretamente, né? E a gente vai verificar se os outros flashbacks já estão aparecendo. Se não estiver aparecendo, a gente reinicia, que aí provavelmente já vai aparecer tudo normalmente. Vou dar um pause aqui, acho que demora um pouquinho, né? Prontinho, eu tinha dado um pause aqui, né? Porque demorou, e realmente demorou muito. Também acho que contribuiu para demorar, que minha internet está um pouco lenta. Mas a gente clicou, fez a instalação, né? Quando terminou a instalação, ele já informava que estava instalado. Ele começou a recarregar e demorou também bastante para recarregar. Aí, depois que ele recarregou, ele caiu nessa tela aqui, né? Só que ele não mostrava abrir, só mostrava esse remover em vermelho, né? E quando eu ia aqui no internet, ele também não mostrava o Brave aqui. Aí o que que eu fiz? Fechei tudo, reiniciei. Depois que eu reiniciei, já mostrou normal o Brave aqui, né? E eu já pesquisei aqui também, já mostrou o Brave, né? E já com a opção de abrir aqui. Foi erro que aconteceu? Não. Todas as vezes que eu instalei o FlatHub, é basicamente dessa forma. A gente faz a instalação, a configuração dos plugs, a, a vinculação com a Gnome Soft, né? E depois disso, eu costumo reiniciar. E mesmo assim, ele às vezes não aparece aqui na Gnome Soft esses arquivos FlatHub, né? Aí eu tenho que entrar lá no site, .org, né? E aí eu escolho um programa aqui que eu queira, baixo o pacote dele, que no caso aqui o nosso foi o Brave, né? E baixando esse pacote, eu clico duas vezes para fazer a instalação. E aí ele faz essa instalação. E a primeira vez sempre demora mesmo. Eu creio que é porque ele está reconfigurando, lendo os caches, né? Então é por isso que ele tem essa demora. Então a primeira instalação do programa sempre demora. Aí depois eu reinicio, e é normal também eu terminar de instalar e olhar, não ter o programa. E aí quando eu reinicio já está tudo funcionando normalmente e perfeitamente. Então é essa a forma que eu configuro, que eu vinculo, né? Tem esses probleminha de lentidão, de não achar de início, mas realmente funciona. FlatHub eu aconselho utilizar como segunda opção. Então, assim, eu acho uma opção boa, sim. E como segunda opção, melhor ainda, né? Então, o Brave mesmo, a gente não consegue baixar um pacote .dev é fácil. Mas tem como a gente adicionar um repositório no Synapse e fazer a instalação? Tem também. E tem essa opção também que não precisa estar configurando manualmente o repositório.
que é simplesmente configura o FlatHub e aí sim a gente vai ter com facilidade a instalação desses programas. Então, eu acho uma boa alternativa, sim, o FlatHub, viu? Vamos ver se realmente está funcionando. Tem um programa que eu estou usando como exemplo, que é o GIMP, né? Pesquisando aqui na Gnome Software, já apareceu o GIMP, apareceu uma opção. Só que na hora que a gente entra aqui, a gente pode ver que já apareceu o FlatHub também. E o Deb que a gente precisa? Sim, também dá. Eu só clico aqui, seleciono qual que eu quero. E aí a gente pode estar utilizando ele com o pacote .deb ou pacote Flatpak. Se por acaso a gente escolher um software que não tem no FlatHub, ele vai aparecer só o Deb. E mesma coisa, se a gente procurar um software que não tiver como Deb, tiver só Flatpak, ele vai aparecer só o Flatpak. Então, sincronização, vinculação com o plugin feita com sucesso, né? Tem outras alternativas? Tem. Tem também o Snapd, né? A Snap Store, na verdade. Snap Store. Tem a Snap Store, que é mantida pela Canonical, né? Que é a empresa do Ubuntu, que também dá para fazer essa habilitação com o plug da Gnome Soft. Se a gente vir aqui, Snap tal. E aqui tem o software, tem os sistemas operacionais que aceita, né? Que dá para a gente fazer a instalação. Um deles é o nosso Debian, né? A gente clica aqui. E aqui tem a instrução de instalação. A gente precisaria instalar o Snapd. Aqui é uma outra maneira de instalar, né? O Snapd. Aqui é via linha de comando, usando já o usuário root direto. Aqui é via com permissão de usuário root, né? Utilizando o sudo no terminal. Aqui também seria no terminal, né? E aqui a gente tá pedindo, ele vai pedir para atualizar o Snapd via Snap, né? Que a gente instala o Snap, depois de funcionando, a gente pede para o próprio Snap atualizar o Snap, instalar o Snapd. E aqui ele já mostra a instalação desse programa Hello World, né? Pelo terminal também, usando a Snap, né? E tem a maneira também que a gente utiliza, que é gráfico, né? A gente abre o Synapse. Primeiro a gente instala o Snapd. Snapd. Clicaria duas vezes. Marcava, instalava o Snapd, né? Depois a gente precisaria... Deixa eu voltar aqui. Depois do Snapd, a gente teria que usar esse comando para a própria Snapd atualizar o Snap, né? Atualizar o Snapd via Snap. Isso aqui a gente teria que fazer no terminal mesmo, né? E a instalação do programa, a gente poderia ir direto na loja, igual a gente fez no outro, né? E a gente está aqui na Snap Store. A gente escolheria um programa, né? Poderia ser qualquer um. E a gente clicaria em instalar, ele baixaria um arquivo, a gente clicaria duas vezes. E aí, como ele já vai estar sincronizando com a Gnome Software, a gente já conseguiria instalar, né? Tem um detalhe aqui também que eu esqueci, né? Que não mostra na instalação. Aqui ele está ensinando a fazer, mas não está ensinando a sincronizar com a Gnome Software, né? Mas precisaria também instalar um plugin da Gnome Software. Gnome Software. A gente precisaria também instalar esse plug aqui, o plug do Snap. E aí sim a Gnome Software também conseguiria gerenciar os Snap, né? Através da loja. Então, ainda usando o link aqui como exemplo, a gente ia ter aqui Flatpak, .deb e o Snap. Então a gente conseguiria sim sincronizar. Por que que ele não explicou aqui no manual de instalação
usando a própria Gnome Soft. Porque, na verdade, o Snap tem a sua própria loja que gerencia isso. Então, se eu digitar aqui Snap, então a gente poderia, pelo terminal, instalar a Snap Store, que é uma loja de software própria para trabalhar, gerenciar de modo gráfico esses Snap, né? Então, não necessariamente a gente precisaria da Gnome Soft. A gente poderia só instalar a Snap Store, instalaria pelo terminal o Snapd, aí atualizaria o Snapd, né? E depois dava esse comando aqui, ó, sudo snap install Snap Store. Aí depois a gente gerenciaria tudo pela Snap Store, né? Ou então a gente poderia estar adicionando tudo via terminal mesmo. Então, essa é outra alternativa. E por que eu não estou instalando ela aqui? Eu, particularmente, eu não gosto de utilizar a Snap, pacotes Snap. É uma alternativa? É. Se a gente tiver algum programa que só tem aqui e precise, então a gente deve usar. É interessante a gente ter várias maneiras de instalar programas e ter opções. Sim, eu acho bem interessante. Porque quem é usuário de Linux há bastante tempo, já teve aquela frase assim, não gosto de usar Linux por causa que não tem programas, né? E hoje a gente não tem muito isso. A gente tem várias opções de ter programas no nosso Linux e de várias distribuições. E o FlatHub e a Snap Store é uma dessas alternativas. Então, eu gosto dessa ideia de projeto, mas atualmente eu não gosto de utilizar a Snap. E também é um dos motivos de eu ter saído mais do Ubuntu por causa disso, que está tudo migrando para Snap. E ainda não me adaptei, não acho ainda uma solução viável. Quem sabe no futuro, né? Mas por enquanto não. E aí é um dos motivos de eu ter saído do Ubuntu e ido para o Debian mesmo, que o Ubuntu é baseado nele, né? Então eu vim mais para o lado do Debian, onde eles ainda dá mais suporte para os pacotes .deb, mas tem como sincronizar com outros tipos, né? Então é isso. Caso alguém queira instalar a Snap, aí outro detalhe, eu já fiz essa instalação só a nível de teste, né? Não obtive muito sucesso. Ele sincronizou, ficou mostrando aqui na Gnome Soft, tudo perfeito, a gente clica, faz a instalação. Só que ele não mostra, simplesmente ele não mostra. Quando instala o Brave mesmo, eu instalei, mostrava que estava lá instalado, estava tudo ok, mas não mostrou aqui. E mesmo no terminal eu tentei inicializar o Brave só para ver se estava funcionando e realmente não abriu nada. Então eu não obtive sucesso no Debian. Pode ter sido por alguma configuração que tenha faltado, alguma coisa, mas também eu não fui muito a fundo, né? Para quem quiser tentar, fique à vontade. Então eu ensinei só o básico, né? Da instalação e sincronização. E caso alguém queira tentar, ou se alguém tiver uma solução já para isso, também pode deixar no comentário. Então, por hoje é isso, né? Vimos aqui a Gnome Software e adicionar novos plugs, né, para utilizar e melhorar. E também é por isso que igual o Flatpak, Snap, a gente não consegue utilizar com o Synapse. E a GNOME Software a gente consegue e tem até outras maneiras de gerenciar isso, né? Então é por isso que eu acho interessante ter os dois. Porque quando você quiser fazer determinadas coisas, pode fazer pelo Synapse, que não será gerenciado pela Gnome Software, né? E vice-versa. Então, é bom a gente utilizar os dois, ter as duas alternativas. Então, por hoje é só, né? E no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre outra loja de software, né? Outros tipos de instalação de software. E vai ser ele. Cadê o mousepad? A gente vai falar sobre arquivo .run, .sh e .app image. E também vai ter uma loja de software, app image, né? Que é parecida com a Gnome Software. Então, uma outra loja só para gerenciar app image. Então, vamos finalizar por aqui, né? E assim que o outro vídeo estiver disponível, que eu já tiver gravado, já disponibilizo para vocês.
Mais uma vez agradeço por vídeo até aqui, né? E deu joinha lá, quiser comentar, e já teve até comentários aí de pessoas, os colegas, né, dizendo que está conseguindo seguir, e fico muito feliz por isso. Porque minha intenção aqui maior é passar informação, né? Às vezes a gente engancha, gagueja, mas o que importa é conseguir passar conhecimento. E minha intenção maior é essa, passar conhecimento. Eu acho muito interessante, né, essa parte de Linux, parte do gratuito, e o gratuito, por um lado, né? A gente sofre gratuito, mas o que a gente aprende não tem valor, né? E isso tanto utilizado e repassado, né? E informação, a gente recebe ela gratuitamente, igual eu já recebi bastante. E por que que a gente não pode passar, né, gratuitamente? Então, a gente tem que sempre estar passando informação, principalmente aquelas que são gratuitas. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.